Tudo começa na família. Amém? Tudo começa na família. Inspirado por esse encontro, eu queria compartilhar uma palavra que diz respeito exatamente disso. Uma experiência familiar. Tudo começa na família. E eu fui muito abençoado numa leitura que eu fiz de um livro. E essa semana, orando por esse momento nosso aqui, me veio muito forte essa história dessa família. E eu gostaria de, inspirado por esse tema, tudo começa na família. E baseado nessa história, compartilhar com vocês uma experiência a respeito da relação de um pai com o seu filho. E eu gostaria que depois nós pudéssemos orar pelos pais. Tem algumas leituras que a gente faz de livros que mudam a nossa vida, né? Esse aqui foi um exemplo. Uma palavra marcante que há muitos anos tem estado no meu coração. Eu não sou pai no sentido biológico da palavra. Nunca evitei essa experiência. Mas aprove a Deus que não tivesse essa experiência. E uma coisa que para mim é apaixonante é ver crianças, igual o Enzo hoje aqui. É lindo. Já criei sobrinhos, né? Sobrinho é diferente. Mas já acompanhei sobrinhos desde os 2 anos. E um deles até mora conosco. Hoje já com 20 anos. Mas é diferente sobrinho do que filho. Mas tenho acompanhado muitos pais, e vejo o quanto é necessário, e vejo o quanto é uma responsabilidade tão grande para os pais, como agora aqui, né? A vida da Giovana, da Ana, do Miguel, e a responsabilidade desses pais para estarem ministrando, cuidando, instruindo estas crianças. E é exatamente sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. A história envolve muitos capítulos. Vai do capítulo 13 ao capítulo 18 do 2º livro de Samuel. Não vamos ler esses 6 capítulos, né? Não teria nem tempo aqui, só da leitura. Trata-se da relação entre Davi e seu filho Absalão. Avshalom, pai da paz. Eu gostaria de, a exemplo de alguns filmes que a gente assiste, tem alguns filmes que você assiste, você vai lembrar, em que uma cena começa o filme, muitas vezes é uma cena tão forte, mas você não está entendendo nada da cena. Aí o filme fecha aquela cena e fala assim, 10 anos atrás. Já viu isso? Aí quando o desenrolar do filme são esses 10 anos. E aí o filme encerra com a cena que havia iniciado. E aí você, no decorrer do filme, você compreende melhor esta cena inicial. Vamos tratar como um filme agora aqui, passando diante dos seus olhos. E a cena que encerra está no capítulo 18 de 2 Samuel, versículo 33.
Segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Um mensageiro chega até Davi e lhe dá uma notícia. A notícia é acerca da morte do seu filho, Absalão. E essa é a reação de Davi no versículo 33. Pelo que o rei ficou muito comovido, e subindo à sala que estava por cima da porta, pôs-se a chorar. E andando, dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Você vê que é uma cena dramática, né? Forte. Imagine agora essa cena. Estamos iniciando aqui o filme. Davi recebe a notícia da morte de seu filho Absalão. E então ele anda de um lado para o outro, comovido. E ele chora. E é um choro desesperador. Porque além de estar chorando, sentindo pela morte, há nesse choro um desespero, amados. Porque aqui ele está dizendo: quem dera que eu tivesse morrido. É como se ele falasse: eu é que deveria, eu é que poderia ter morrido, e não você, Absalão. Meu filho, Absalão. Então nós fechamos a cena e agora vamos para 10 anos atrás, tá bom? Esses 10 anos atrás, começa no capítulo 13. Nós não vamos ler todos os textos. Eu vou mencionar aqui. Não sei se será possível você acompanhar lendo. Mas nós vamos começar a observar a relação desse rapaz com o seu pai, Davi. Quando você lê o capítulo 3 desse mesmo livro, a partir do verso 2, você começa a observar que Davi teve filhos de esposas diferentes. E Davi teve um filho chamado Aminon. Ele era o primogênito. E de uma outra mulher, Davi teve Absalão e Tamar. As mulheres não são mencionadas aqui, mas Tamar é irmã de Absalão por parte de pai e mãe. Enquanto Aminon, ele é irmão por parte somente de pai. E quando inicia o capítulo 13, dos versículos 1 ao versículo 22, não vamos ler, eu vou mencionar. Capítulo 13, do verso 1 ao 22, nós temos algo muito terrível que vai marcar a vida de Absalão, que é o incesto de Aminon. Aminon, ele, primogênito de Davi, ele deseja muito deitar-se com sua meia-irmã, Tamar. Ele anseia por Tamar. Na verdade, inicialmente, ele tem um desejo por ela, está atraído por ela. E um tio, irmão de Davi, tio de Aminon, aconselha que ele se finja de doente e peça ajuda de Tamar, e ele assim o faz, se finge doente, pede ajuda de Tamar,
E aí ele propõe a Tamar a deitar-se com ela. Ela não aceita. Ela não aceita. Ela diz assim: você conhece a lei. Nós não podemos fazer isso por causa da lei. Ela está mencionando Levítico capítulo 18, versículos 9 e 11. Lá em Levítico 18, 9 e 11, diz que é proibido que alguém se deite com a filha da mãe do teu, com a filha da mulher do teu pai. A mulher do teu pai. Porque a mulher do teu pai não é tua mãe. Entende? Por quê? Porque Amnon, ele queria se deitar com Tamar. E Tamar é filha da mulher do pai dele. É filha de Davi. Amnon é irmão de Tamar. Por isso é que Tamar falou assim: não é possível. Tamar conhecia Levítico. Na verdade, todo mundo conhecia Levítico, que havia essa proibição de deitar com a meia-irmã. Deitar com alguém mesmo que seja apenas por parte irmã, por parte de pai ou de mãe. Havia uma proibição. Nesta hora, Amnon, ele não dá importância à lei, não dá importância às palavras de sua irmã, e ele força Tamar. Força Tamar é estupro. O que aconteceu foi que Amnon estuprou sua irmã Tamar. E aí, queridos, a Tamar, ela rasga havia um vestido, uma espécie de manta, de um talar, ela rasga, porque ela tinha até nas maneiras de vestir, declarando que ela era virgem. E diante do acontecido, ela rasga aquilo porque ela entende que agora ela está envergonhada, se cobre de cinzas sobre a sua cabeça, e agora ela será marginalizada, ela será totalmente tratada com muito preconceito, porque é muito sério isso naquela cultura, na sociedade daquele tempo. E ela então corre para a casa de seu irmão Absalão. E Absalão, então, conhecendo o que aconteceu, Absalão fica com um ódio muito grande no seu coração. E Absalão, ele tinha um carinho muito especial pela sua irmã Tamar. E quando ele toma conhecimento do que meu irmão Amnon havia feito, ele fica revoltado, profundamente magoado, sentido. E essa mágoa se converte numa raiva, que é por sua vez num ódio. E agora eu quero dizer uma coisa a vocês. Durante 2 anos, por 2 anos, Absalão espera que se cumpra na vida de Amnon, Levítico capítulo 20, versículo 17. Porque o que diz lá em Levítico 20, 17, diz que aquele que se deitar com a mulher, parte de pai, com a sua irmã, parte de pai, essa pessoa tem que ser extirpada, de acordo com a lei. Durante 2 anos, entenda bem, 2 anos se passaram, Absalão aguardando que se fizesse justiça de acordo com a lei de Israel. E essa justiça, Absalão aguardava que o seu pai Davi fizesse em relação a Amnon. E nada foi feito. Porque nada foi feito, 2 anos se passaram, o ódio não passou. Essa coisa que ele fala assim, o tempo vai curar, não cura, viu? O ódio é um
troço que gruda, igual um ferrugem. Ele aguardou, não houve nada, nada foi feito. E aí você vai observar nesse mesmo capítulo 13, a partir do versículo 23 até o 39, Absalão vai então fazer a justiça ao seu próprio modo, ou seja, ele vai planejar a morte de Amnon, não mais por justiça, mas agora por vingança. E ele de fato cumpre. Amnon é assassinado. Amados, o ódio é algo terrível. Em 1 de João, capítulo 3, já fala sobre isso, que ódio e assassinato caminham juntos, referindo-se a Caim e Abel. E a palavra fala sobre nós amarmos o nosso irmão e não odiarmos, porque quem odeia é assassino. No caso de Absalão e Amnon, literalmente, ele foi assassino. Davi ficou profundamente sentido com a morte de Amnon. Mas o que foi que ele fez? Novamente, nós não vemos Davi fazer nada. Absalão foge e vai morar com o avô por 3 anos. Você vê isso ainda no capítulo 13, versículo 38. Absalão foge, porque ele havia assassinado seu irmão Amnon, e durante 3 anos vai morar com o avô. Queridos, o que nós já vamos observando a partir desse capítulo 13, é algo que eu falo com muito cuidado, com muito temor, em relação à minha vida e à tua vida, que é o seguinte: a omissão é a porta de entrada da maldição. Eu não sei o que é mais terrível, se é fazer o que é errado ou não fazer o que é certo. O que nós estamos vendo aqui, a partir desse capítulo 13, é uma ausência da presença de Davi como pai para tratar de um assunto tão sério como o estupro de sua filha Tamar. E ainda mais, um assunto ainda ficou ainda mais sério: o assassinato de Amnon, seu filho, por outro filho dele, Absalão. Aí quando nós entramos no capítulo 14, no versículo 21, nós temos uma intercessão de Joabe. Joabe é o braço direito de Davi no exército. É sob a intercessão de Joabe, capítulo 14, 2 Samuel 14, verso 21, o rei manda trazer Absalão para Jerusalém. Versículo 23, a gente vê isso. É muito interessante. O rei manda trazer Absalão para Jerusalém. No entanto, Absalão ficou em Jerusalém durante 2 anos sem ver a face do rei. Capítulo 14, versículo 28. Sem ver a face do rei. E é neste momento que o próprio Absalão, amados, ele clama, ele esperneia. Você vai ver isso, ele clamando pelo direito de ver o rei, seu pai. Você vê isso no versículo 32. E aí, quando
depois de tanta coisa que ele fez, Absalão, ele provocou essa ida até a presença do rei, seu pai. Quando ele chega à presença do rei, está no capítulo 14, versículo 33, Davi o chama e o beija. Entenda bem isso aqui que nós vamos falar agora, amados. Você vai compreender bem o coração de Absalão por aquilo que ele faz. Você vai conhecer bem o coração do filho por aquilo que ele faz. E aquilo que ele faz é uma reação àquilo que ele esperava que o pai fizesse. E o pai não fez. Entenda bem isso agora aqui. Capítulo 14, versículo 33, encerra assim: e o rei beijou Absalão. Agora, olha como inicia o capítulo 15. Capítulo 15. Aconteceu depois de quê? Depois de Absalão estar na presença do rei, seu pai, e do rei ter beijado Absalão. Aconteceu depois disso que Absalão adquiriu para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. E levantando-se Absalão cedo, parava ao lado do caminho da porta. Presta atenção. E quando algum homem tinha uma demanda para vir ao rei a juízo, Absalão o chamava a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de tal tribo de Israel é teu servo. Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não há da parte do rei quem te ouça. Você vê que o menino está revoltado, gente. Olha o que ele vai dizer agora aqui. Disse mais Absalão: ah, quem me dera ser constituído juiz na terra, para que viesse ter comigo todo homem que tivesse demanda ou questão, e eu lhe faria justiça. Observe que o coração dele está com esse assunto da justiça há anos, amados. Esse filho, lá, desde a experiência da sua irmã, começou a colocar no coração de que não há justiça da parte do rei, seu pai. E depois de anos em que ele está na presença de seu pai e o seu pai o beija, ele sai dali e monta uma revolta armada. Ele vai montar um exército contra seu pai. E ele vai dizer: se alguém tem algum assunto para tratar, trata comigo, porque não há justiça nesse lugar. Mas eu farei justiça. Você vai ver isso nesse capítulo 15, versículos de 10 a 13, que ele monta uma rebelião, uma revolta armada. Ele vai armar um grupo, ele vai organizar um exército para combater contra seu próprio pai. E tudo porque ele, desde sempre, desde aquela experiência, na verdade, lá com sua irmã, aquela experiência foi um divisor de águas.
Ele aguardava do pai aquilo que ele entendia que não recebeu. E o ódio ficou no seu coração por dias, meses e anos. E agora ele vai se colocar como rei, de uma maneira rebelde. Ele vai criar um governo paralelo, porque ele entende que seu pai não faz justiça, mas ele, na qualidade de rei, faria melhor do que seu pai. Aí nós chegamos no capítulo 18, e no capítulo 18, Joabe, esse braço direito de Davi, já está revoltado com Absalão, contraria as recomendações do próprio Davi, porque Davi dizia: poupa meu filho, poupa Absalão meu filho. Joabe contraria isto, e Joabe ordena a morte, o assassinato de Absalão. Absalão morre, é enterrado. E a notícia chega até Davi. E aí nós chegamos no filme, naquele final onde havíamos começado. Davi ouve a notícia da morte de Absalão, e Davi fica profundamente sentido. Tem algumas coisas aqui para nós aprendermos. A primeira delas é: não se posicionar, omitir, é de fato uma forma de dar lugar para entrar a maldição. Nós temos uma palavra sobre a família de Davi, que já havia sido dada desde o pecado de Davi, o pecado de homicídio com Urias. Deus preserva Davi, preserva seu reino, mas fala que a espada não se afastará de sua casa. Nós temos aqui uma palavra já sobre Davi e sua família. E aqui o que nós podemos observar primeiramente é uma ausência de Davi para tratar das questões quando as questões estão começando. E aí você vê que quando o negócio foi prolongando, a situação foi ficando mais grave. E aí já não mais ele tinha um filho, mas ele já tinha um opositor, ele já tinha um adversário. Não mais alguém da sua casa, mas de dentro dela saiu para se tornar seu inimigo. E aí agora só restou a ele esse lamento profundo por causa de sua morte. Daí eu já entendo, amados, que tem coisas que precisam ser tratadas na sua origem, no seu nascedouro. E eu concordo inteiramente com o fato de que a omissão, para mim, é o pior dos comportamentos. Pior até do que fazer o que é errado. É essa atitude de não tomar uma atitude. Essa postura de não tomar postura. De não falar, de não assumir, de não corrigir, de não, tomar as rédeas. E aí as coisas foram tomando um corpo e uma direção até se tornar inimigo, e já com um governo e um exército paralelos para se levantar contra ele mesmo.
aí já era tarde demais para salvar Absalão. Mas tem uma coisa muito interessante que nós podemos verificar também nessa história, amados, é que essa maldição, ela encontrou pouso. Veja o que diz Provérbios 26, 2. Diz que maldição sem causa não encontra pouso. Mas a gente observa que essa maldição, ela encontrou pouso. E ela encontrou pouso onde? Nos sentimentos carnais de Absalão. Não importa o que os pais tenham feito, não importa o que o passado nos tenha feito, amados. Nós não somos pessoas vítimas do nosso passado. Nós não podemos tomar o passado como algo tão determinista, de tal forma que hoje nós só poderemos ser fruto do passado. Não, nós temos uma escolha. Nós podemos decidir pelo bem e não pelo mal. Nós podemos decidir pelo perdão e não pela ofensa. Nós podemos tomar decisões diferentes. Nós não somos pessoas determinadas pela nossa história. A nossa história influencia a nossa vida, mas não governa. A nossa história tem influência sobre nossas atitudes hoje, mas não controlam as nossas atitudes hoje. Nós podemos ter outros sentimentos independente do passado que tenhamos. Nós podemos ter outra postura independente da criação que recebemos, independente do lar que tivemos, independente de qual tataravô, bisavô, avô, pai que a gente teve. Nós podemos ter uma outra atitude. No entanto, nós observamos aqui na vida desse menino, desse rapaz, que ele não tomou outra atitude senão dar lugar ao ódio, dar lugar à mágoa. E o ódio foi tão grande que 2 anos se passaram, ele fez uma trama para matar seu irmão Amnon. Não foi uma morte por acaso, foi uma morte tramada, orquestrada, bem elaborada, o que indica que aquele ódio estava sendo guardado, nutrido ao longo dos 2 anos. E eu diria mais, esse ódio pode ter sido também a causa até do nome que ele deu à sua filha. Absalão teve uma filha, no capítulo 14, versículo 27. E sabe qual o nome que ele deu à filha? Ele deu à filha o nome de Tamar. Tamar. O nome da irmã, ele deu à filha. Podemos pensar assim, mas ele amava talvez essa menina tanto que homenageou a irmã dando à sua filha o nome de Tamar. Mas quando você observa o contexto da história, que é um contexto de ódio, e a menção desse versículo, de que o nome da menina é Tamar, nós podemos deduzir de que dar o nome da irmã a essa filha é como se ele dissesse assim: o meu pai não soube cuidar da filha dele, da sua Tamar, eu saberei cuidar da minha. Estava magoado. Gente, olha, gente magoada, queridos, tem muita coisa sendo construída pelo fundamento da mágoa, pelo fundamento do ódio. E isso foi uma coisa, uma decisão de Absalão. É ele quem fez isso. A maldição do ódio. Agora veja uma coisa muito forte aqui agora. A maldição do amor fácil. A maldição do amor superficial, revolta, propicia uma revolta muito grande.
que seria esse amor fácil? Eu chamaria esse amor fácil de: o beijo de Davi não impediu a rebelião de Absalão. Encontrar seu filho, amados, eu fico imaginando aqui. Olha, vou dizer uma coisa a vocês. Uma das melhores coisas que já aconteceram na minha relação com meu pai era a cara feia dele. O modo de falar que aquilo era terrível. Mas aquilo depois ficava bom. O que eu estou querendo dizer? Queridos, é tão impactante para o filho. E aqui, é claro, estamos falando aqui de algo muito mais profundo, porque isso não é impactante nada para o filho, que eu vou dizer. Não é nada bom para ele. Mas é profundamente impactante. Um pai que toma o seu filho e briga com ele. Falo isso como filho. Olha que eu estou falando isso como filho, que é quem está sofrendo. Mas o quanto é maravilhoso para esse filho. Maravilhoso não naquela hora, que está recebendo uma repreensão, está recebendo um puxão de orelha, está recebendo uma exortação. Mas isso vai ser bom daqui a alguns dias, meses e anos. Como é bom os pais, lá no fundo, vou dizer lá no fundo, tem que ser bem no fundo mesmo. O filho sente que está sendo amado. Quando há essa lisonja, quando há essa coisa fácil, superficial, o filho sabe que não está se importando de fato. Mas quando de fato toma para si aquele momento ali, e há aquele instante de briga, sabe aquelas frases que se usam aqui com as crianças, que fala assim, para com as crianças, que diz assim: olha, isso vai fazer muito mal, muito mais mal em mim do que em você, meu filho. E aí bate nele. É verdade. O mal maior é no pai, não é no filho, porque no filho está trazendo uma dor física, mas essa dor vem acompanhada de cuidado. O filho está recebendo assim: meu pai se importa, meu pai está preocupado comigo, meu pai quer o meu melhor, meu pai está me corrigindo, eu amo esse meu pai. E isso tudo saiu de uma briga, em que o filho bateu a porta e falou: eu não sou mais teu filho. Aí entrou. Aí você lá, aleluia. E o filho dizendo: glória a Deus, eu tenho um pai. Ninguém fala isso. Ninguém fala aleluia, nem o outro glória a Deus. Entende o que eu estou querendo dizer? Está acontecendo ali no profundo uma relação de importância, de valor, de que o outro está diante de você e você está vendo, você está importando. Você não deixou passar. Você não deixou a coisa, você não minimizou o desentendimento. Não diminua o ódio. Não minimize o desentendimento. Não diga assim: isso mesmo. É coisa dessa idade. Isso mesmo. Depois o negócio passa. Eu não sei o quê. Não, ele está assim chateado, mas isso não... Não minimize, não diminua o valor de um desentendimento.
Queridos, tem algo muito terrível aqui acontecendo. Esse rapaz está tão sentido, ferido, que ele começou a dar lugar a tanta coisa na vida dele por conta dessa ferida. Uma das coisas que ele deu lugar, além das que estamos mencionando aqui, é um conselho de um homem que foi conselheiro de Davi, que ele nomeou para ser conselheiro dele nesse novo exército. Esse homem chama-se Aitofel. Capítulo 16, você vai ver isso, versículo 21. Absalão, ele dá ouvido, ele segue o conselho de Aitofel. E sabe quem é esse Aitofel? Ele é avô de Batseba. Quem foi Batseba? Aquela mulher que Davi viu em cima, lá, tomando banho, e ele queria tomar aquela mulher para si, e ele fez isso no quarto, às escondidas. Sabe o que foi que sugeriu a Aitofel? Que o próprio Absalão praticasse com as concubinas o que foi feito com a neta dele, só que agora praticasse em público. E Absalão, revoltado, deu lugar a esse conselho e fez em público com as concubinas o que o pai tinha feito com a esposa, que ainda não era nem esposa, em particular. Você percebe aí que o que esse menino está querendo trazer também é trazer à tona o pecado passado do pai. O ciúme é outra coisa que deu lugar ao coração. Esse rapaz deu lugar ao ciúme. Porque quando ele monta seu exército, ele revela o ciúme que ele tinha de Joabe. Quem era Joabe? Braço direito de Davi. Absalão era o filho. E ele queria estar com Davi como Joabe estava. Ser tratado pelo seu pai como ele tratava Joabe. Absalão tinha ciúme de Joabe. E sabe quando esse ciúme é revelado? Quando Absalão nomeia seu exército e coloca como seu braço direito um homem chamado Amasa. Amasa é um homem cujo pai teve um caso com a tia de Joabe. Capítulo 17, versículo 25. Então você veja aqui, amados, que os sentimentos do rapaz sentimentos que deram lugar, e a maldição encontrou pouso. Aí você vê aqui o quadro se formando. O pai e o filho. A omissão do pai abre a porta para a maldição. E os sentimentos do filho, onde a maldição encontrou pouso. E aí você vai começando a compreender a distância que esse rapaz tinha do seu pai por causa do ódio. E a distância chegou ao ponto de se tornar adversário do próprio pai. Mas eu vou encerrar dizendo o seguinte: há salvação para isso tudo, amém? Amém? Quem vai nos dizer que a salvação é o profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 6. Malaquias vai dizer assim: o coração dos pais vão se converter ao coração dos filhos. Amém? Hoje aqui eu quero falar dos pais se convertendo aos filhos. Lá diz que o coração dos filhos também vão se converter aos pais. Mas nessa hora eu quero chamar a atenção do coração dos pais vão se converter aos filhos. Então eu queria, primeira coisa, dizer: corações de pais convertidos aos filhos. Pais
convertidos aos seus filhos não transferem a responsabilidade da criação dos filhos. Amém? Pai convertido ao filho não transfere a sua responsabilidade. Porque isso é um sinal de omissão. Transferir a responsabilidade é sinal de omissão. Você vai ver que Davi transferiu a responsabilidade para os filhos, no capítulo 13, verso 27, para o sogro, capítulo 13, versículo 37, e até para o seu assessor Joabe, no capítulo 14, versículo 21. Todas estas pessoas acompanharam Absalão ao longo dos anos, menos Davi. Queridos, é tão interessante que o irmão de Davi, o tio de Absalão, Jonadab, ele já sabia que Absalão estava tramando a morte de Amnon. Ele sabia. É como se ele dissesse assim, está tão claro. Ele queria sair e queria que Amnon fosse junto. Estava claro, porque ele já queria matá-lo. É aquela situação assim em que todo mundo está vendo, menos quem de fato deveria ver. Pais convertidos aos seus filhos não transferem responsabilidades. Pais convertidos aos seus filhos não diminuem o poder do ódio e do desentendimento. Não diminui o poder do desentendimento. Muitas vezes nos diálogos que tem com o filho ou com os filhos, são diálogos muitas vezes rápidos. E aí a outra pessoa pergunta, como está fulano? A gente conversou, está bem, está sim, está sentido, está revoltado, mas é uma coisa de momento, isso vai passar. Uma maneira de diminuir o poder do desentendimento e do ódio. Não minimize o poder do ódio. Pode ser que tem coisas aí que estão também, a exemplo de Absalão, há anos, na vida de filhos, na vida de esposas. Entenda, amados, estamos falando de pai e filho, mas essa é uma palavra que aplica para todo nível de relacionamento. Tem aí, coisas guardadas de filhos para pais, pais e filhos, esposa, marido, marido e esposa. E aí muitas vezes quando se toca nesse assunto, a outra pessoa minimiza, diminui, talvez não quer entrar naquele assunto, talvez não está considerando devidamente, não está sendo sensível para saber o que está no coração do outro, o quanto dói para o outro, o quanto o outro valoriza, o quanto o outro se importa, e aí tem aquele diálogo simples, superficial, fácil, e não está dando conta que existe por baixo uma relação nervosa, sentimentos nervosos acontecendo. Pais convertidos aos filhos não diminuem o poder dos desentendimentos. Pais convertidos aos filhos confrontam olhando nos olhos, sem medo dos seus próprios pecados. Amém? Pecados dos pais não vão paralisá-los, porque há perdão de Deus. A autoridade está sobre os pais. A autoridade está sobre os pais. E o sangue do Cordeiro já nos purificou de todo o pecado. Nós queremos declarar isto aqui, de que as conversas dentro de casa serão francas, serão transparentes, serão honestas, serão sem timidez, serão sem vergonha.
olhos nos olhos, sem ter medo dos seus próprios pecados. Pais convertidos aos seus filhos sabem que a inteligência não substitui o discernimento. Você pode estar vendo algumas coisas, mas não está discernindo. Você pode estar ouvindo algumas frases, mas não discernindo as motivações delas. Pais convertidos aos seus filhos sabem que a capacidade numa área não traz capacitação para as demais áreas. Eu posso ser um bom rei e um péssimo pai. Eu posso ser um bom pastor e não ser um pai para meus filhos, um pastor para minha esposa, um marido para minha esposa. Eu posso aqui no meu caso, cuidar de um ministério onde tem 50, 70 mulheres. E eu posso conduzir com tanta sensibilidade 50 mulheres. E não saber conduzir a única mulher da minha vida. Por isso eu preciso buscar ajuda. Eu não posso esconder a minha deficiência no cargo que eu ocupo. Não é porque eu sou um bom empreendedor, um bom diretor, um bom professor, um bom evangelista, um bom pastor, um bom profeta, que significa que em tudo eu serei também bom, em tudo eu vou fazer com perícia, com maestria. Não! Eu posso estar tendo uma palavra para todo mundo e não tendo palavra para a gente da minha casa. Nesta hora não é o fato de eu ser profeta, pastor, professor, diretor. Essa hora nada disso tem que impedir a minha busca de ajuda. Eu tenho que chegar e falar assim: não me interessa meu cargo, não me interessa meu diploma. Nesta área eu estou fraco e eu preciso de ajuda. Pais convertidos aos seus filhos sabem que as pessoas mais próximas podem ser as mais distantes de nós. Pais convertidos aos seus filhos reagem a seus filhos. Isso é muito interessante. Pais convertidos aos seus filhos reagem aos seus filhos não apenas emocionalmente, não apenas movido por um sentimento, mas, sobretudo, reagem a seus filhos baseados em princípios de justiça, de verdade, coerência e integridade. Aleluia, aleluia. Pais convertidos aos seus filhos sabem que o amor não está garantido. O amor é uma conquista. Quantas vezes nós trocamos? Isso vale para pai, para filho, relação marido, mulher. Quantas vezes, não é? Nós damos uma atenção e um cuidado com a pessoa estranha, com a pessoa de fora. Nós temos um desdobramento para pessoas que são de fora, honrar gente estranha, e não temos a mesma dedicação e desdobramento para honrar os que são da casa. Sabe por quê? Porque nós temos a ilusão de achar que o que é da casa já está conquistado, e o que é de fora ainda precisa de luta para cativar. Isso é engano, isso é mentira. O da casa não está conquistado. Amor, honra são desafios diários, crescentes, constantes e infinitos. Não para nunca. Todo dia é dia de nós conquistarmos
a esposa que Deus nos deu, o marido que Deus nos deu, os filhos que o Senhor nos deu. Pais convertidos aos seus filhos sabem que é uma luta diária. Amém? Eu queria orar por você, pai. Na verdade, é uma oração que envolve todos, porque o que estamos compartilhando aqui aplica-se em todas as dimensões de relacionamentos. Mas, especificamente, hoje, queremos chamar a atenção do pai. E eu então pediria aqui agora, se você é pai, coloque-se de pé, por favor. Nós vamos orar para te abençoar. Você tem uma posição privilegiada, uma posição honrosa, maravilhosa. O Senhor deu a você. E nenhum de nós aqui quer, nenhum de nós, que você seja aquele para lamentar depois e falar: meu filho, oh, como eu deveria ter te ouvido mais, como eu poderia ter te repreendido, meu filho, como eu poderia ter dado mais atenção ao que você estava falando. Nós não queremos aqui agora ser pais que vão ter que lamentar no final. Nós queremos ser pais do início, da origem. Amém? Pais que vão chegar diante de qualquer situação, ainda que esteja começando, qualquer coisa que está iniciando, nós vamos nos posicionar, nós não vamos nos omitir, nós não vamos nos ausentar, nós vamos nos colocar diante do Senhor e diante de nossa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo começa na família. Tudo começa na família. Senhor, tudo começa na família. Tudo começa no cabeça da família. Tudo começa em teus filhos que estão em pé nesta tarde. Tudo começa por eles. Teus filhos são portas. E nós oramos agora para que sejam portas de bênçãos. De bênçãos para a sua casa. Portas de cura. Portas de cuidado. De repreensão. De exortação. Portas de restauração. Eu te abençoo, Pai, em nome de Jesus. Eu te abençoo porque Deus te vocacionou. Deus te deu um nome que foi tomado do nome dEle. O nome dEle, Pai. Dele foi tomado o nome para dar a você este mesmo nome de Pai. Em nome de Jesus. Eu abençoo tua vocação. Eu abençoo o teu sacerdócio. Eu abençoo o teu ministério. Em nome de Jesus. Eu oro agora, seja curado o teu coração. Eu oro agora, seja restaurada a tua posição dentro da tua casa. Oh, aleluia. Deus te deu discernimento, sabedoria e força, aleluia, para tomar teus filhos em tuas mãos. Não são filhos dos outros, não são filhos de uma cultura, não são filhos de estranhos, são teus filhos. O Senhor os deu, o Senhor os confiou a vocês, aleluia.
Aleluia. Senhor, nós assumimos aqui agora sobre nós a tua paternidade, sobre nós a tua paternidade, sobre cada casa a tua paternidade. Em nome de Jesus, cura, liberta teus filhos de qualquer amarra que os prende. Tira dos teus filhos a vergonha e vista-os de roupa de honra nesta tarde. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Onde foram humilhados, sejam agora duplamente honrados em nome de Jesus. Nós os abençoamos, homens de Deus, varões de Deus, sacerdotes de Deus, levantados por Deus para serem pais de uma nova geração. Oh, aleluia! Abençoamos os filhos dos teus filhos, Senhor. Eu quero abençoar a tua casa e os teus filhos nessa tarde, em nome de Jesus. Não importa o coração, não importa para onde estão indo, não importa se estão crendo ou não no Evangelho do Senhor, não importa se frequentam ou não a igreja, nós declaramos agora, são teus filhos, estão debaixo da tua autoridade e por isso estão debaixo de promessas, estão debaixo de bênçãos. Aleluia, aleluia. Eu oro agora, Deus amado, pelo poder do teu Espírito, converta o coração destes homens aos seus filhos. E converta o coração dos seus filhos ao coração destes homens. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Senhor, o muro que separava, muro de inimizade, muro de desentendimentos, muro de confusão, qualquer muro de separação, seja derrubado nesta tarde. Em nome de Jesus, nós declaramos agora em nome de Jesus, haja reconciliação dentro destas casas, haja paz nestes lares, em nome de Jesus. Eu quero declarar aqui, Senhor, que nas mãos dos teus filhos estão a chave de autoridade. O que entra nesta casa, entra pela autoridade dos teus filhos. E o que sai, sai pela autoridade dos teus filhos. Eu quero profetizar, estas casas não são casas sem muros, não são casas sem portas e sem janelas. Estas casas são casas muradas. Estas casas têm dono. Estas casas têm o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Estas casas têm a marca do sangue do Cordeiro. Estas casas têm a salvação de Deus. Estas casas têm a redenção do Senhor. Estas casas têm cura e libertação. Estas casas têm trigo da palavra. Estas casas têm mosto da alegria do Espírito. E estas casas têm azeite do Espírito Santo. Eu declaro que são casas do Senhor. São casas do Senhor. E os filhos são filhos do Senhor. São herança do Senhor. E nesta herança ninguém toca, só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus. Oh Deus, abençoamos estas famílias, abençoamos estes varões, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amados.
Amém? Vá em paz, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você e te dê a paz.